Hebreus 11. Oh, glória, aleluia. Vamos ler a partir do versículo 24. A diaconisa Márcia é fujona. A diaconisa Márcia. A Márcia é fujona, minha sogra. Põe meu nome, depois fala, espera um tempo. Aí pronto, passou 10 anos. Estou esperando um tempo, passou 10 anos já. Mas a irmã Márcia é uma mulher de oração, glória a Deus. Uma mulher que ora, que busca o Senhor, que está sempre louvando. Eu estou lá embaixo, eu escuto tudo. Hebreus 11, a partir do versículo 24, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que havia sido desobediente. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Irmãos, escutem. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Amém? Oremos com o pastor Lucas. Senhor amado, Deus poderoso, Senhor, através da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha dirigir neste momento a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. O vaso que está, Senhor, que nesse momento o Senhor possa encher o Teu azeite, Senhor Jesus Cristo, fazendo transbordar, Senhor amado, na Tua fiel palavra, Senhor, que consola os nossos corações, que exorta os nossos corações, que fortifica, Senhor amado, a nossa fé, através desses homens, Senhor, que padeceram, Senhor, mas não negaram a fé que tinham no Teu nome, ó, amado Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, pelo Teu nome, em nome do Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados irmãos. Não tem como não se emocionar lendo uma palavra dessa e fazendo uma reflexão, sabe? Eu já falei para os irmãos aqui que quando eu era solteira, quando minha mãe era viva ainda, isso agora, dia 26 de dezembro, fazem 20 anos que minha mãe faleceu. E quando eu era solteira eu tinha muitos planos, assim, eu sempre pensava muito no futuro, pensava muito na minha vida terrena, sempre fui assim. Então, eu comecei a trabalhar cedo, eu paguei meus estudos, eu paguei minha faculdade, e eu falei, não, eu vou ser muito bem sucedida, eu vou ser uma pessoa muito próspera, e nunca pensei na minha vida que eu ia casar. Nunca passou na minha cabeça que eu ia casar. Primeiro eu ia ficar rica, depois se sobrasse tempo. E Deus muda os nossos planos. Deus muda completamente os nossos planos. Não foi o fato de eu conhecer Jesus que mudou essa minha forma de pensar.
foi o fato da minha mãe ter falecido. Eu tinha 19 anos. Então, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei assim, tão desesperada que eu falei, eu preciso ter uma família, eu preciso formar uma família. E eu era muito assim, muito bitolada, amados irmãos, eu queria muito ter as coisas, eu quero ainda hoje. Hoje esse desejo está aqui dentro ainda, não vou falar que ele não está, mas assim, hoje eu tenho meus filhos, eu tenho meu esposo. E quando a gente tem esse tipo de pensamento, ele vai tomando lugar a outras coisas na nossa vida e é difícil a gente mudar essa maneira de pensar. E com o tempo, né, irmãos, eu me converti, com 17 anos eu vim para essa igreja, com 19 anos, logo após que minha mãe faleceu, eu e o Lucas começamos a namorar e eu só pensava em formar minha família, ter meus filhos. Acho que no fundo era uma forma de querer substituir o que eu perdi, sabe? Mas Deus sabe de todas as coisas, porque hoje eu tenho uma família assim, maravilhosa, eram os planos de Deus para a minha vida e era isso realmente que eu queria, só que eu não sabia. Os meus olhos estavam simplesmente em querer conquistar coisas na terra, que é muito bom você conquistar, irmãos. Você passar necessidade é muito difícil, ninguém quer viver assim. Você passar apertado, eu vou pagar uma conta quando tiver vencer na segunda, né? Eu vou comer ovo todos os dias, eu vou só usar roupa usada. Olha, tá doando, eu quero. Irmãos, não é fácil você viver assim. Você quer ter condições de ter do melhor e abençoar quando você puder e não pegar emprestado. Eu acho que isso seria bom se todo mundo vivesse desse jeito, mas não é assim. Né? O Senhor diz que sempre haverá os pobres na face da terra. Né? Bem-aventurado é você que tem e que é generoso e que ajude seu próximo. Que o Senhor te abençoe e te multiplique, que você não põe em seu coração, mas que você ajude seu próximo. Mas quando você começa a direcionar o seu pensamento, o seu coração para cumprir a palavra de Deus na tua vida, você percebe que esse é um tipo de pensamento totalmente miserável. Quando você pensa em somente conquistar as coisas na terra, né? Coríntios diz isso, né? Se a gente espera em Deus somente pelas coisas da terra, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, irmãos, eu estava meditando nessa palavra e fazendo uma reflexão sobre a minha vida mesmo. Veja bem o versículo que eu li. O primeiro versículo que eu li que diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, ele se recusou ser chamado o filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo por algum tempo. E por amor de Cristo, ele considerou que a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por amor de Deus, ele considerou que a desonra, ele considerou que ser maltratado com o povo de Deus era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Mas por isso que fala assim que crente é doido, né? Que crente assim é tudo doido, irmãos, porque é loucura você parar para você pensar nisso. Se você parar para pensar, o meu coração, lá no fundo, ele deseja. Lá no fundo, o meu coração, ele quer o brilho, ele quer as coisas do mundo, ele quer a prosperidade, ele quer as bênçãos de Deus. Quem é que recusa uma glória dessa, como Moisés recusou aquela glória? Recusou ser chamado, né, o neto de Faraó. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou as riquezas do Egito e preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque aquela desonra para ele era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Irmãos, a gente tem que estar muito ligado com o Senhor. Tem que estar muito na fiação. Tem que ter total e plena convicção que Deus, ele é real, que Deus está atuando na tua vida, que Deus, ele tem uma recompensa maior. É como os heróis da fé, que a maioria deles tiveram uma promessa, mas não alcançaram a sua promessa. Como o pastor Lucas falou uma certa vez, eu nunca tinha observado e eu fiquei assim, maravilhada. Por que Abraão só vivia em tendas? Porque ele não considerava que a terra era o seu lar eterno. Ele vivia em tendas porque ele não se importava em ter uma construção melhor aqui na terra, porque ele esperava a tua casa na glória. Ele sabia que a tua casa no reino de Deus era aquilo do qual ele deveria verdadeiramente se apegar. Glória a Deus. Olha, irmãos, quando a gente escuta algo como esse, a gente raciocina, a gente reflete e tenta aplicar a nossa vida e o nosso coração a ser como esses homens e como essas mulheres de Deus eram. A convicção deles era tão grande. É claro, irmãos, que você pode pensar, mas na época de Abraão era diferente, né?
eles eram ricos, mas não tinha iate, né? Não tinha avião, não tinha carro de luxo, não tinha iPhone, né? Não tinha, mas cada época tinha os seus artigos de luxo. Cada época tinha os seus tesouros pessoais que os homens se apegavam. Se não fosse assim, desde a antiguidade, os homens não eram tão apegados ao ouro e à prata. Tinha a sua beleza na época. Mas Abraão, ele não se apegou a isso. Abraão morava em tendas, porque ele não considerava que essa era a sua morada eterna. Ele esperava em Deus algo maior, ele esperava em Deus algo glorioso, amados irmãos. E aqui continua dizendo que pela fé ele saiu do Egito e ele não temeu a ira do rei. Ele não temeu o que iria acontecer com ele. Nossa, amados irmãos, a gente tem tanto pé atrás com tanta coisa, tanto assim ressentimento. A gente que trabalha, eu não trabalho, mas quem trabalha fora, quem tem um chefe, quem tem um patrão, o homem que sustenta a tua casa, ele sabe que ele precisa trabalhar todos os dias para levar o pão quentinho para a esposa, para levar o pão para os filhos, para suprir as necessidades. Irmãos, isso é de Deus, isso está na Bíblia mesmo. O homem vai viver do suor do teu rosto. Não é certo que um homem monte uma família e diz, vou viver pela fé agora. Isso está errado, isso é antibíblico, Deus não se agrada disso. Você tem uma esposa, você tem filho, você tem que trabalhar, você tem que dar o melhor para eles mesmo. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É o apego ao dinheiro. Sabe quando o pastor Adão disse que aquela mulher falou, meu amigo é meu dinheiro? Isso é abominação aos olhos do Senhor. Isso é pecado aos olhos do Senhor. Irmãos, eu sempre falo aqui do Rodrigo. O Rodrigo é o patrocinador de judô. Eu estou para conhecer ainda um homem tão humilde quanto ele. Às vezes parece até que ele é bobo, às vezes. Sabe aquela pessoa boba? Às vezes, né, Lucas? Às vezes parece até que ele é bobo. De tão humilde, de tão gente boa, de tão legal que ele é. E o homem é podre de rico, amados irmãos. Com ênfase no podre mesmo. Ele é podre de rico e humilde. Isso agrada a Deus. Porque algumas pessoas podem ter, porque não se ensoberbece. Ajuda o próximo. E o apóstolo Paulo, ele sempre falou isso mesmo. Se você tem, ajude aquele que você não tem. Seja generoso. Não veja o teu irmão passando a necessidade e pense, isso não é problema meu. Não, a gente já peca quando pode ajudar e não ajuda. O problema não é você ter. O problema é você se apegar àquilo de tal forma que aquilo vira o seu Deus. Aquilo para você é o mais importante. Outra coisa, né, amados irmãos? A gente fala aqui a palavra do Senhor, e quando a gente fala desse assunto de dinheiro, parece que é algo assim muito complicado, porque eu não tenho o suficiente, né? Então, às vezes, alguém pode até pensar assim, ela está falando isso porque ela não tem. Porque se ela tivesse, ela teria outra forma de pensar. Não, e não é isso. É o que a gente examina as Escrituras, a gente observa o que homens que tinham dinheiro, homens poderosos tinham e abriram mão de se apegar às suas riquezas pelo bem maior, por uma recompensa maior de servir a Deus, de estar prostrado aos pés do Senhor. Irmão, José foi governador do Egito, mas aquilo não estava no coração dele. O último pedido dele foi, quando vocês partirem daqui, porque Deus tem promessa para vocês, leve meus ossos contigo. Eu não pertenço a este lugar, irmãos, é sobre isso. É sobre você ser humano e não pertencer a este mundo. José não pertencia ao Egito, mas ele estava lá por providência de Deus. E quando o povo partiu, eles não esqueceram. Eles levaram os ossos de José para a terra prometida. Irmãos, é sobre isso mesmo. É sobre a gente saber que a gente está nesse mundo, mas a gente não pertence a este mundo. É sobre a gente não se acostumar com as coisas que estão ao nosso derredor, amados. Não vos acostumeis com este mundo. João diz, filhinhos, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que ele diz isso, irmãos? Porque é tão fácil trocar Deus pelas coisas do mundo. As coisas do mundo é boa demais, irmãos. É bom demais. É muito bom ser próspero, é muito bom passear, é muito bom viajar, é muito bom gastar. Quando você pega o seu salário, você fica agoniado para gastar o seu dinheirinho. É bom demais gastar, não é verdade, irmãos? Comprar um sapato novo, né, Samanta?
comprar uma brusinha, comprar umas brusinhas bonitas, cheias de brilho. Irmãos, é muito bom. É coisas que o mundo proporciona pra gente. Mas nós temos um tesouro, irmãos, invisível, do qual não podemos ver, que precisamos trabalhar para acessar. Não podemos nos desviar. Não podemos deixar isso tirar o nosso foco da presença de Deus. Não podemos deixar de orar, de jejuar, de pedir para Deus força, de pedir para Deus, irmãos, que a gente seja como esses homens aqui, ó. Como a prostituta Raabe, como diz aqui. Olha o que o autor diz. Talvez Paulo, não sei, ou um escritor que estava com Paulo. Que direi mais? Não tenho tempo de falar sobre Gideão. Tem ainda Baraque, Sansão, Davi, Samuel, Jefté e todos os profetas, todos os homens de Deus que abriram mão das suas vidas para poder fazer a vontade do Pai, que abriram mão das suas vidas particulares para poder cumprir o chamado. Irmãos, quando a gente fala assim, que abriu mão da sua vida, não significa isso em todos os casos, né? Em alguns casos sim, mas não significa que eles deixaram suas mulheres, deixaram suas famílias, que eles deixaram de comer, que eles deixaram de se vestir. Não, mas a prioridade deles era servir a Deus. Pedro tinha família, mas Pedro saía para pegar o evangelho, às vezes ficava meses fora e depois voltava, não abandonou a sua mulher. Mas é você ter essa obra de Deus, é você seguir o teu chamado como uma prioridade na tua vida. Olha o que diz aqui, amados irmãos. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e outros recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Irmãos, o que é isso, irmãos? Alguns que estavam presos pelo amor do nome de Cristo se recusaram a ser libertos porque sabiam que ali eles iam morrer de uma forma tão rápida que logo eles iriam herdar a ressurreição e a vida superior. Aleluia. Irmãos, são pessoas que não tinham apego nenhum com as coisas da terra. São pessoas que tinham tanta convicção do galardão de Deus que eles falavam: pode me prender, pode me bater, pode me surrar, pode me torturar, pode zombar de mim, pode falar o que vocês quiserem, não precisa me valorizar. Olha aqui, amados irmãos. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Postos à prova, mortos a fio da espada. Tiago foi o primeiro. João foi Tiago? Não, os apóstolos do Senhor. Tiago foi o primeiro a ser morto. O primeiro a ser morto foi Tiago, a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Sabe o que mais diz a palavra do Senhor? Que o mundo não era digno deles. Olha isso, amados irmãos. O mundo não era digno deles. Este mundo aqui, este chão que você pisa agora, não era digno de receber homens e mulheres como esses, que foram torturados, afligidos e maltratados pela obra de Deus. Eles eram homens e mulheres que não tinham valor nessa terra. Eram homens e mulheres que não recebiam nenhum tipo de valor, nenhum tipo de atenção ou nenhum tipo de crédito. Sabe por quê? Porque a fé deles entrava em confronto com os princípios do mundo, amados irmãos. A sua fé tem que entrar em confronto com os princípios deste mundo, porque o mundo jaz do maligno. O mundo, irmãos, é de Satanás. Satanás tomou esse mundão aí, amados irmãos. Se você não tiver fé, se você não tiver perseverança, ele traga a tua vida também. Ele muda a sua maneira de pensar. Ele muda a maneira como você enxerga a palavra do Senhor. Ele te desvia da tua fé. Mas esses aqui não. Esses aqui, ó, tinham certeza absoluta do caminho que eles caminhavam, amados irmãos. Eles foram rejeitados porque o mundo não compreendia a fé deles. Por isso que eles foram rejeitados. Por isso que eles andavam errantes, vagando, maltratados, sujos.
cheirosos, porque o que eles esperavam em Deus, o mundo não podia oferecer. E às vezes, amados irmãos, a gente pensa que eu não sou digno para estar em tal lugar. Eu não sou digno para entrar em tal lugar. Eu não sou digno de conversar com alguma pessoa que é importante. Eu não sou digno de estar em determinado evento com pessoas importantes, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Meus irmãos, é o mundo que não está à tua altura. É o mundo que não está à tua altura, porque você conhece um Deus vivo, porque você ama a palavra do Senhor, porque você vigia na palavra de Deus, porque você obedece à palavra do Senhor. Então, por mais que o mundo lá fora te rejeite, por mais que o mundo lá fora não te dê valor, amados irmãos, o mundo não é digno da presença de um servo de Deus, que abre a mão dos seus desejos, que abre mão do seu particular para estar na obra do Senhor Jesus, para estar fazendo a obra do Senhor. E como eu anotei aqui, irmãos, quando eu estava estudando esta palavra, eu vou ler para os irmãos, porque ficou muito bonito isso aqui que eu anotei. Veja bem, o mundo os rejeitou porque não compreendia a sua fé. Viveu em conflito com os valores que eles carregavam. Tratou-os como perdedores, mas Deus viu como fiéis. Sofreram não por fraqueza, mas por convicção. Não se ajustaram ao sistema que negava a verdade. Eles caminhavam por uma esperança que o mundo não podia dar. O mundo não podia oferecer. Eles foram considerados indignos, mas o mundo é que não estava à altura deles. Eles pertenciam a outra realidade. Eles viviam por valores eternos. E foi por isso que Deus o honrou. E é por isso que Deus vai te honrar. Porque eu sei que é este caminho que nós estamos buscando. Aleluia, é este caminho que nós estamos trilhando, amados irmãos. E para finalizar, eu gostaria também de estar falando sobre Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo diz ali que um homem, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, provavelmente ele fala de si mesmo. Paulo, ele teve visões tão gloriosas, tão majestosas, que o homem não é nem lícito falar. O homem não encontra nem palavras para poder descrever o que ele viu. E por conta dessa visão tão gloriosa e tão majestosa, irmãos, Deus deu a Paulo um espinho na carne. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse. Agora, por que o Senhor deu um espinho na carne para Paulo? Para que ele não se vangloriasse das visões que ele teve. Como assim, irmã? Como assim não se vangloriar das visões que ele teve? O apóstolo Paulo, ele estava vivendo uma realidade que era completamente sobrenatural. Paulo, ele precisou ser lembrado de que ainda era humano, de que ainda dependia da graça de Deus. Irmãos, quando te perguntarem o que é a graça, não fala Jesus Cristo. A graça é o favor imerecido. Você é totalmente, completamente dependente do Senhor. E o apóstolo Paulo, por ter tido aquelas visões tão gloriosas, parecia que ele não pertencia mais a este mundo. Parecia que ele já estava na glória do Senhor. E para que ele não se engrandecesse disso, e para que ele não pecasse por pensar que ele não era mais humano, Senhor, eu vou te dar um espinho na carne, porque isso vai te causar dor. E quando isso te causar dor, você vai lembrar de me buscar. Você vai lembrar que você ainda é dependente de mim. Você vai lembrar que você ainda é dependente da graça do Senhor. E ele por 3 vezes pediu, Senhor, tira isso de mim, porque aquilo causava sofrimento nele. O Senhor diz para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque você fica mais forte quando você está fraco. Você fica mais forte, você clama mais, você busca mais nos seus momentos de fraqueza. Amados irmãos, já ouvi muita gente falando, talvez você não tenha essa mentalidade, mas vamos esclarecer aqui também. Muitos crentes dizem, eu estou fraco na fé, mas quando eu estou fraco, eu estou forte. Cuidado, se você está fraco na fé, é porque você está fraco mesmo. Se você não vigiar, se você não se posicionar, é capaz de você morrer espiritualmente. Paulo, o contexto aqui de Paulo é totalmente diferente. Quando você fala, eu estou fraco na fé,
Irmãos, se posiciona. Vai orar, vai buscar, vai jejuar, Aleluia. vai se alimentar da palavra de Deus. Porque se você falar, eu estou fraco, mas Deus vai me fortalecer. Porque está escrito que quando eu estou fraco, eu estou forte. Não é assim que funciona. Paulo sentia fraqueza por conta do teu espinho na carne. Aquele espinho na carne fazia com que ele não se gloriasse das visões que ele teve. Aquelas visões que fazia com que parecia que ele já estava na glória de Deus. Mas aquele espinho lembrava que ele ainda era humano, que ele ainda poderia cair, que ele ainda queria tropeçar. Quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver ali naquela fraqueza, você fala, Senhor, é nesse momento de fraqueza que eu vou ficar forte, porque é agora que eu vou te buscar. Eu estou chorando, eu vou te buscar. Eu estou gemendo, eu vou te adorar, eu vou te louvar. E é neste momento, nesse seu posicionamento de busca, de entrega, é que Deus ele te fortalece. Amém? Amém. Eu quis falar sobre esta palavra de Paulo, amados irmãos, porque ele era um homem que estava na terra, mas ele vivia de uma forma como se ele não pertencesse mais a este mundo. Como se ele não pertencesse mais a este mundo. E às vezes eu oro e eu falo assim para o Senhor, eu falo, meu Deus, me dá esse espírito, Senhor, eu peço para Deus, porque a minha carne que é o contrário, o meu interior, os desejos do meu coração que é o contrário, sabe, irmãos, eu quero conquistar, eu quero ser abençoado, eu quero ter tudo, que eu quero olhar, eu posso, eu tenho, amados irmãos. E isso é uma coisa que está dentro de mim, está dentro do meu coração. Mas eu fico pensando, e naquele grande dia, quando o Senhor voltar para buscar a igreja dele, eu vou olhar para Deus e vou falar assim, meu Deus, eu sempre soube que o Senhor ia voltar. Eu sempre soube, por que eu não me dediquei mais à tua obra, Senhor? Por que eu não te busquei mais? Por que eu não rejeitei mais os desejos da minha carne, meu Deus? Por que eu não falei para aquele vizinho? Eu podia ter falado, por que eu não falei? Por que eu tive vergonha do meu patrão? Por que eu tive vergonha do meu vizinho? Que não venha isso acontecer conosco. Como estes homens aqui tendo que se orgulhar. Estes homens aqui tendo que se gloriar. Porque um deixou pai, deixou mãe, deixou trabalho, deixou tudo para servir o Senhor. Que nós viemos deixar pelo menos um tempinho, amados irmãos, não precisa ser o dia todo, mas que nós venhamos nos fortificar, adorar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não vou orar, vou passar para o pastor Adão. Agradeço a oportunidade e as palavras do Senhor.